A Igreja Católica vive um clima de constante avanço e renovação por vários lados. Desde o anúncio do Papa Francisco até mesmo as novidades sobre o novo catecismo da Igreja Católica, a maneira de atuação pastoral das paróquias, o dinamismo também nas comunicações, foram temas de mais uma Assembleia em sua 51ª edição lá em Aparecida, São Paulo. O arcebispo metropolitano do Orlando Brandes, ele fala nesta reportagem especial da participação dele no evento de uma forma objetiva. Foram mais de 10 temas tratados pelo nosso arcebispo que você confere a partir de agora. Irmãos e irmãs, antes de tudo, muito obrigado pela sua prece, sua oração, pela 51ª Assembleia da CNBB, que, como sabem, acontece no Santuário de Aparecida. Isso já é muito importante, porque estamos ali junto com o povo, nós também nos sentimos peregrinos, dá um toque muito especial para a Assembleia dos Bispos. O tema principal da Assembleia, como sabem, foi a paróquia. Melhor ainda, renovação da paróquia. E a renovação da paróquia a partir de pequenas comunidades. Portanto, nada mais, nada menos do que os grupos de reflexão na paróquia ou outras formas de pequenas comunidades na paróquia. Então, uma alegria muito grande, porque esse tema central veio reforçar a nossa caminhada aqui na Arquidiocese de Londrina, exatamente os grupos bíblicos de reflexão. E é claro que esse tema empolgou muito, porque se quer realmente uma paróquia nova, mais missionária, mais viva, saindo de qualquer tipo assim de mesmice, de acomodação e também, vamos dizer, até de tradicionalismos. E é preciso assim, muita criatividade e setorizar a paróquia, unir melhor todos os movimentos e as pastorais. Então, as sugestões assim, muito bonitas, muito práticas do tema central. Depois tivemos temas prioritários. Nós vamos conhecer um belíssimo diretório da CNBB sobre as comunicações. Olha que importante. Pastoral da comunicação, que nós chamamos de PASCOM. A igreja deve hoje evangelizar de um modo moderno, e um modo digital e de tantas outras maneiras. Por isso, então, é claro que a pastoral da comunicação vai sentir-se assim, muito bem orientada e muito bem fundamentada por esse diretório. Um diretório que traz a espiritualidade da comunicação, técnicas de comunicação, o mundo da comunicação, sem esquecer, é claro, a nossa comunicação interpessoal, porque Deus foi o primeiro a se comunicar conosco. Pois tivemos um outro documento muito bonito, muito forte e muito profético, que se chama Questão Agrária, que toca também a nossa região de Londrina. Nós temos aqui a monocultura, nós temos capelas fechando no interior, nós temos muita gente vindo para a cidade, temos ainda a presença do trabalho escravo, o jovem não pode e não quer mais ficar também na zona rural. Por isso, então, é um tema muito importante no Brasil inteiro, dos quilombolas, dos índios, dos ribeirinhos, enfim, de toda essa mobilização de toda a população brasileira que sai do sul, vai para o norte, desmata a Amazônia. É um problema muito grande e esse documento muito profético e assim muito justo também, nos iluminando. Depois, é claro, nós votamos a favor do padroeiro da catequese. Você sabe quem é? O bem-aventurado Anchieta. É agora o padroeiro oficial da catequese. E também os químicos ganharam um novo padroeiro, um Beato Castelló, que é da Espanha, mas enfim, para dizermos que a igreja também está buscando a santidade. A Assembleia envolveu-se bastante com questões assim, do interno da igreja. Melhorar a questão vocacional e principalmente buscar soluções para a questão da mudança de religião. A Igreja Católica, infelizmente, está diminuindo nos seus fiéis, ela está perdendo fiéis. E nós precisamos encontrar
caminhos e soluções para que nossos fiéis permaneçam na Igreja de Jesus Cristo. E tudo isso, claro, os grupos de reflexão, a santidade, a espiritualidade, uma igreja mais missionária, uma paróquia mais viva, tudo isso vai ajudar, é claro, para que nossos fiéis não mudem de religião, não abandonem o rebanho, não abandonem a igreja. CNBB também está assim muito voltada para a nossa nova situação que estamos vivendo, agora com o Papa Francisco, buscando também esse nosso desejo de a gente viver com mais simplicidade, de atendermos melhor aos pobres. Enfim, nós somos agradecidos a Deus pela eleição do Papa Francisco. Conversamos também sobre o nosso clero, é claro, não é? Que precisa de toda a ajuda do bispo. O bispo precisa ser pai, amigo, mas também ajudar o padre a sentir-se confirmado na sua vocação. E também o pai sabe e deve corrigir aqueles filhos que de repente precisam de uma palavra mais segura, de uma disciplina. Falamos também do grave problema da formação nos seminários e de poucas vocações que nós temos. Por isso, queremos cada vez mais, então, incentivar as vocações femininas e masculinas na igreja, e você está convidado, é claro, a apontar a mão para o seu neto, para o seu filho, para um jovem, para um adulto e perguntar: você já pensou em ser padre? Olha que beleza esta vocação do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema também que nos envolveu assim bastante são essas questões de catequese, o apoio aos catequistas, a valorização do jovem. Falamos da jornada, claro, mundial da juventude. E um tema muito interessante, que foi uma reflexão sobre o problema nuclear do mundo. Nós estamos passando por uma situação muito perigosa com toda essa evolução do problema nuclear. Então você veja que a igreja está atenta também a essas questões modernas que nos envolvem e, claro, olhando para dentro de si mesma também. Tivemos um bom tempo de reflexão sobre o Concílio Vaticano II. Estamos no ano da fé. Vamos aprofundar então os conhecimentos do Concílio Vaticano II e até existe agora uma nova edição do Catecismo da Igreja Católica, mais atualizada, para atrair também mais a todos nós neste conhecimento, nessa leitura, nesse aprendizado e estudo dos documentos da Igreja, mas aqui no caso, especialmente, os documentos do Concílio Vaticano II e o nosso Catecismo da Igreja Católica, e para os jovens, é claro, o YouCat, o nome moderno do Catecismo para os jovens. Vocês estão lembrados que aqui nós em Londrina estamos distribuindo no final de cada missa um pequeno panfleto que tem lá 2, 3, 4 perguntas do tema do catecismo. Então você leve para casa no final de semana esse folheto, e é uma maneira muito popular, muito fácil de você ir, claro, entrando em contato com esse precioso dom, essa preciosa fonte de conhecimentos da nossa fé e da nossa religião. Nos interessou também bastante, e isso é curioso, o tema político. Sabe por quê? É que agora não é tempo de eleições, e as eleições já serão ano que vem, então nós precisamos estar assim bem preparados, preparar os nossos fiéis, para que eles assumam, nossos leigos, assumam a sua missão, então, na política. E, mais uma vez, a Igreja repete, o padre não deve assumir política partidária. Tantas vezes já foi dito, mais uma vez, portanto, a CNBB está retomando esse assunto, reforçando este assunto, mas dizendo, vamos sim educar os nossos leigos nessa direção de fé e política, termos escolas de fé e política. E também, é claro, de lá saíram algumas notas muito importantes, uma delas,
foi sobre a seca no Nordeste, não é? A seca no Nordeste não é só uma questão de nuvens e de chuva, é toda uma questão também política, social, tem tantas maneiras de se solucionar ou ajudar a solucionar a seca no Nordeste. Claro, também nos envolvemos com muito carinho sobre esses caminhos que a Igreja agora está tomando, não só na Jornada Mundial da Juventude, mas para que o pós-jornada seja verdadeiramente um incentivo para a pastoral juvenil, para a evangelização da juventude. Muito obrigado pela sua oração. Agora vamos conhecendo as decisões da CNBB e tentá-las colocar em prática na nossa arquidiocese. Vocês notaram que foram vários temas abordados nesta reportagem, mas são apenas uma parte do todo abordado em mais uma Assembleia Geral que aconteceu em Aparecida. Foram 10 dias com 361 bispos e 43 bispos eméritos que trabalharam bastante, mas principalmente aproveitaram a graça do mistério da Páscoa para rezar pelo Brasil e pelo mundo. Rodrigo Della Rovere, da PASCOM, da Arquidiocese de Londrina.